George Martin e A Saia Justa com Brandon Sanderson, dois autores que eu respeito muito. Eu não estou envolvido nesse mundo literário, das tretas de autor e tal. Eu sou um cara que... O meu envolvimento com literatura, eu já falei algumas vezes, mas faz muito tempo que eu não comento, ele foi totalmente diferente do que muitas pessoas devem imaginar. Eu cresci não gostando de livro, né? Famoso, na escola me obrigavam a ler coisas que não faziam muito sentido. Mas na verdade eu comecei a ter um gosto a mais por leitura quando eu li O Farol, eu acho, e um livro lá que tinha um jogo do Contente, não lembro qual que era, o Poliana, não sei se esse era o nome. Eu gostei deles, achei interessantes. E... Mas ficou nisso. Aí depois eu li, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, eu li todos menos o quinto livro, porque eu tava esperando o sexto sair, e nunca saiu. Isso já foi em 2011, por aí, né, 2010, 2011, 2012, por aí. E aí eu me interessei. Antes disso também teve outro que eu li, gostei também, O Cortiço, eu li e gostei. A Analista de Bagé, eu li e gostei. E algumas outras coisas assim aleatórias, mas eu nunca tive muito contato, igual o povo que devora livro. Eu sempre fui mais dos animes, né? Nem dos mangás eu era mais dos animes e dos jogos, né? Dos jogos, eu gostava muito de jogar. Mas quando eu comecei a jogar RPG de mesa em 2010, quando eu comecei a jogar RPG em 2010, 2011, eu comecei a me interessar muito em como escrever uma boa história. Não uma história de livro, mas como saber as bases para fazer os jogadores ficarem interessados na história que a gente estava contando coletivamente, né? E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por isso. E aí eu fui estudar, tipo, tava na faculdade de engenharia, eu lia muito livro técnico, química, física, matemática, mecânica dos sólidos, enfim, tudo. E eu já lia muito livro técnico e tava, durante a faculdade eu tava com várias campanhas de RPG, eu ficava mais fazendo RPG. Era o que eu mais gostava do que o curso que eu tava fazendo, né? E aí eu saí da leitura de livro técnico de engenharia para leitura de livro técnico de escrita. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar a ler outras coisas, né? Mas eu me foquei em quadrinhos. Então, assim, o Brandon Sanderson, ele tem uma série de aulas que ele dá na faculdade, que tem no YouTube, essas aulas. Aí eu anotei todas, eu vi todas, zerei todas, anotei todas. E aí eu fazia meus próprios livros, né? Usando aquelas informações junto com outras informações, junto das coisas que eu pensava, dos meus insights, dos insights de outros autores que eu pesquisava, que eu tinha curso. E por aí vai. Né? Então, eu respeito muito os dois, apesar de eu não ter lido nada do Brandon Sanderson. As aulas dele são muito boas, ele sabe do que ele tá falando, dá pra ver. E o George Martin eu já li. Então é isso aí, bora lá. Não sei se tu ouviu falar, mas teve um painel que reuniu nomes como George Martin, Brandon Sanderson, Robin Hobb e outros autores centrais da fantasia contemporânea. Acontece que no meio desse painel teve um leve atrito entre George Martin e o Brandon Sanderson a partir de uma certa diferença de visões sobre o uso da magia dentro das suas narrativas. Ô PH, você vai fazer a Choquei Nerd? É isso, porra? Choquei Nerd? TV Fama Nerd, né? Cara, os caras vão estar discutindo sobre Power System. É tipo o que o povo fica fazendo de esquizofrenia nos comentários do YouTube, os caras fizeram na mesa, né? Nerd é nerd em qualquer lugar, não tem como. Teve discordância explícita, teve silêncio constrangedor, teve climão tipo sincerão de Big Brother, enfim, teve algumas coisas. Mas muito do que foi publicado, muito do que comentaram, também é um tanto exagerado, pegam geralmente muito pesado com o George Martin. Por isso que eu fui olhar esse painel, fui ver Tipo, aqui direitinho. é treta de nerd alto nível, né? Por que eu vou ler comentário do YouTube? Foda-se, os caras não sabem de nada. Pô, mas agora, quando são dois grandes da indústria, aí é legal, aí é bom. Vi e revi. Primeiro porque eu só escutei, depois porque eu precisava ver de fato. E aí eu consegui entender aquilo que foi dito, o que ficou no ar, o que dá pra extrair pra gente realmente conseguir falar sobre. Tá, porque aqui é um painel exatamente sobre a mudança no cenário da fantasia épica, né? Que eu não sei como é que tá, não sei nem como é que era, nem como é que tá, nem como é que vai ser, porque eu estou focado muito mais no mundo dos quadrinhos, especificamente dos mangás, né? É onde tá a minha habilidade. Tanto é que eu não tenho habilidade de prosa. Eu consigo identificar uma prosa ruim, mas a prosa mediana pra mim já é o suficiente. E eu não sei, a minha prosa deve ser mediana também. Eu não pratico, então deve ficar até pior.
Porque a prosa é a linguagem da escrita, né? Enquanto a quadrinização é do quadrinho e a direção é do cinema. E cada um vai ter suas características, tanto em comum quanto diferentes, né? As únicas. E, e como é uma área diferente de narrativa, né? De estruturas narrativas, eu não entendo tanto. Algo relevante, que é fantasia, ego, Aí comunicação. tem uma treta, né? Você pode. Isso aqui deve ser. Não sei se isso é o atual do que aconteceu antes, mas já teve umas tretas do C.S. Lewis com o Tolkien, né? E o Tolkien, todo mundo paga muito pau dele, mas, cara, lendo as cartas do Tolkien, ele parece ser um cara meio chato pra caralho, mano. Caralho, que cara insuportável. Ele reclamando do C.S. Lewis, que o C.S. Lewis era feliz, mano. Tolkien reclamando do C.S. Lewis, que o C.S. Lewis é feliz. E ele conta as histórias que ele quer. E ele se diverte. Ah, mas não pode fazer analogia! Ah! Não pode fazer paralelo. Não sei qual que é, paralelo, analogia e tinha outro lá. Não pode! Aí o cara falava, não, C.S. Lewis fica escrevendo essas histórias merda. Porque um respeitava muito o outro, né? Então acho que o Tolkien queria ver o C.S. Lewis no modo, sei lá, instinto superior dele, sabe? Tipo, você precisa fazer mais! E o C.S. Lewis tava tipo, mano, Jesus é bom o tempo todo. Aí o Tolkien tá tipo, não! Você não pode! O Aslan não pode ser Jesus! Isso não é bom pra fantasia épica! Ai, ai, aquelas. Alegoria, obrigado, Kurama. Não pode fazer alegoria! Ô, mano, Tolkien é muito chato, desculpa. Tipo, a persona dele nas cartas parece ser insuportável, cara. É muito engraçado, mas o cara manjava muito, né? Batalha de gênio. É o gênio. O gênio noiado e o gênio que tá focado mais sei lá, ter um impacto um pouco mais social, assim, né? Que o C.S. Lewis faz livros para criança, tem alguns livros de filosofia, ele discute muito sobre a melhoria da sociedade através da reflexão, da religião, da fantasia. E o Tolkien parece um pouco mais hardcore em como ele encara a fantasia dele e tudo mais. Mas, mano, é briga de galo grande, né? Na cultura pop e por aí vai. A ideia aqui não é fazer um react desse painel inteiro. O link tá aqui na descrição. Mas é pegar trechos específicos, contextualizar o que foi dito, e em que momento também foi dito, é verdade? Algum super fã do Tolkien vai vir reclamar nos comentários, tô avisando que é zoeira, tá? E eu vi essas cartas por cima. Não sou conhecedor de Tolkien nem nada. Gosto. Meu contato com o Senhor dos Anéis são os filmes. Eu não tenho contato com os livros. Acho que eu li pouco. Na época que eu li era bem mais jovem. Eu achei cansativa a leitura do Tolkien. Então, assim, eu não tenho conhecimento suficiente para falar quase nada. Mas vendo esses vídeos de curiosidade, vendo vídeo, lendo as tretas, lendo as cartas. Então fica esse meme, né? Mas de forma nenhuma desmerecer ele. Ficar direitinho e a partir daí sim, opinar. O painel teve muitas outras discussões interessantes envolvendo a Robin Hobb, Rebecca Ron Horst. Imagina os reacts do Tolkien, a lives do YouTube do Lewis. Ia ser. Tipo, o Lewis ia ter uma live de 1 hora. O Tolkien ia fazer um react e ia ficar com 4 horas e meia. O react dela. E ele ia discutir e discordar de coisas ínfimas. Só que ele ia discordar muito forte dessas coisas ínfimas. Autor da série Between Earth and Sky. Ryan Kerrigan, um autor independente, está crescendo bastante, mas falar sobre esses outros assuntos fica para uma outra oportunidade. Aqui o foco é de fato o suposto embate entre Martin e Sanderson, a luta do século. Para isso, como creio que muita gente conhece bem George Martin, acho importante apresentar quem é esse tal de Brandon Sanderson. E é por aí que eu começo. Isso é bizarro, né? Porque a galera que assiste o canal do PH, eu que não sou do mundo dos livros, mas eu sou adjacente e estudioso, reconheço os nomes de grandes pessoas que acabam ensinando sobre o assunto, né? E suas famas dentro do meio. Mas o povo que assiste o PH deve ser a galera tipo, que gosta de filme, né? O PH é um crítico de cinema, que gosta de filme. Né? Gosta de filme, série, e gosta de ver a opinião ali do que o PH dá uma, né? Faz aquela refinada ali pra soltar algo além do óbvio que o espectador tá assistindo, né? Aí o PH tem que explicar quem que é Brandon Sanderson. É engraçado, né? Você, tipo, caraca. Realmente, tipo, quando a gente sai da nossa bolha, as pessoas não sabem essas coisas. O que pra gente é bobo, para as pessoas é tipo, ah, que é esse merda? O que ele tá falando
contra o grande criador de Game of Thrones. Você já fala, cara, que Game of Thrones o quê, cara? Cala a boca, Crônica de Gelo e Fogo, cara. Essa série da HBO não tem nada a ver com o livro, mano. Brandon Sanderson é um dos autores de fantasia Fora a primeira temporada. A primeira temporada é mais parecidinha. mais bem-sucedidos da atualidade, ainda que diferente de George Martin, ele não tenha furado a bolha da literatura, porque não teve e nem pretende ter alguma adaptação para TV ou cinema. Acredita, o cara é gigante, meu irmão. Peraí, edição! Já tava o vídeo quase todo pronto, mas saiu essa notícia aqui de que o Brandon Sanderson vai pra TV, vai furar a bolha, né? Se a série for boa, né? A Wheel of Time tomou. Aí do PH do passado que dizia que ele ainda não tinha furado a bolha. Mas tá aqui, ó, o Caminho dos Reis, olha o tamanho. O Caminho dos Reis, não só ele, mas a Cosmia inteira tá indo pra TV e pro cinema, né? A Apple TV é quem vai fazer as adaptações e o Brandon Sanderson, o autor, vai ser roteirista, produtor, vai aprovar tudo, enfim, ele tem todo o poder criativo. Eu tô dando essa notícia aqui dentro desse vídeo porque eu acho que é relevante para atualizar um pouco quem é Brandon Sanderson, tá? Mistborn vai pro cinema e os Relatos da Guerra das Tempestades vai pra... A segunda temporada é legal. A terceira temporada, no final, já muda muita coisa pro meu gosto, e aí eu parei. A primeira temporada de Game of Thrones é ok, a segunda temporada é tolerável. A terceira, pra mim, já foi o suficiente. Já falei que tá, eu falei, não tem como não. Ainda bem que eu já dropei cedo. TV, tá? Fora os vários outros... Não, eu não li em 2010, porque quando estreou o primeiro episódio de Game of Thrones, eu estava em 2009 e 2010, na casa do meu amigo Aleph, e a gente assistiu o primeiro episódio. Então eu li Crônicas de Gelo e Fogo em 2009. Por aí. livros dele que não sei como é que vai ser. Tá a fim de ler Brandon Sanderson? Aqui no link desse vídeo dá para comprar pela Amazon e você me ajuda. Além disso, tem links aqui também no próprio YouTube que você compra sem nem precisar sair do vídeo, tá? Tá aí, Brandon Sanderson talvez vá furar a bolha. Vai nada. Será que... Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, como é que você prefere que seu autor fure a bolha e ter um monte de turista falando merda da obra e ter adaptação Netflix? Ou você prefere que sua franquia preferida fique desnutrida durante 20 anos? Isso não é uma pergunta. Que minha franquia preferida fique desnutrida por 20 anos. vai ser maior do que Game of Thrones? Aí o George Martin morde as costas. Aí, volta pro vídeo. Ele começa a publicar no início ali dos anos 2000, ganha projeção mundial quando conclui A Roda do Tempo, né, a série de livros ali do Robert Jordan. No Brasil, ele chega com Elantris e acho que os primeiros livros da série Mistborn, publicado pela Leia, a editora que na época publicava Game of Thrones e estava buscando ali algum sucesso similar, né? Mas no cenário internacional ele se consolida mesmo quando cria o seu próprio universo, que é a Cosmere, onde se passam dezenas dos seus livros, noveletas, contos. O maravilhoso The Stormlight Archive, por exemplo. Mas como escritor, não acha melhor encher de turista e ganhar dinheiro com isso? A perspectiva de alguém que quer viver de algo e da perspectiva de alguém que é fã de algo é totalmente diferente. Por isso que eu estou falando, da perspectiva como fã, eu quero mais é que, por exemplo, né? Bleach vai renascer, tipo, vai ter remake e Arco do Inferno e o caralho, mas para isso acontecer tem que ter uma temporada dirigida pela Adi Shankar na Netflix. Eu prefiro que a obra simplesmente permaneça do jeitinho que tá eternamente e nunca mais tenha nada. Porque eu sou fã. Fã não tá nem aí para o que o autor quer. Fã quer a integridade da obra. Mas como um produtor, né, alguém que quer viver daquilo, sim, é importante você conseguir negócios, licenças e coisas do tipo. Só que aqui eu não tô como isso, né? Aqui eu tô como nessa brincadeira de o fã de algo, né? De caraca, pô. E é engraçado que eu nem li os livros, mas eu, tipo, espero que não. Espero que não. Antigamente tinha muito isso, né? Agora que Jojo ficou popular, eu não gosto mais de Jojo. Tinha essas coisas assim, não só com anime, mas com música, né? Preferia quando não era mainstream. Isso sempre existiu, né? Essa sensação de pertencimento ou de algo especial que só você faz parte ou conhece junto de um grupo pequeno de pessoas, né? Sempre existiu essa identificação social. E quando aquilo explode,
a identidade do grupo se perde. É por isso que as pessoas têm esses grupinhos fechados, esses nichos. Porque aí você tem uma identidade reconhecível onde você pode se conectar com os outros. A partir do momento que um monte de meme da Gretchen aparece dentro de Resident Evil, assim, da fandom, ou um monte de meme da Gretchen aparece dentro, sei lá, de discussões de Bleach, você fala, cara, isso aqui não é mais aquilo que eu gosto. Ou você vai se... Tipo, essa comunidade não é mais aquilo que era antes, né? Aí ou você vai se fechar com um grupo de amigos, ou você vai para a próxima coisa. Até que os turistas gafanhotos cheguem e destruam aquela coisa. E por aí vai, né? Porque isso é a parte de pertencimento social dentro de tribos da internet, né? E sociais, né? Tipo, do metal, do rock, das bandas específicas e por aí vai. Por exemplo, iniciada por O Caminho dos Reis. AF chegou os normes, exatamente, chegou nos normes. Por exemplo, todo mundo vai entender. Antes você falava Trollface, Forever Alone, entendeu? Hoje em dia, se alguém fala Trollface, você acha cringe. Por quê? Porque provavelmente teu tio conhece Trollface. A partir do momento que seu pai falar farmar aura, você nunca mais vai falar isso. A partir do momento que a sua mãe falar trolei, você não vai falar mais trolei. Entendeu? Então, é aquilo. O Facebook era legal até os tiozões chegarem. Os tiozões chegaram no Facebook, o povo saiu. O povo foi pro Instagram, foi pro Twitter. E aí agora o Instagram tá cheio de tiozão. Aí o povo fez o quê? Foi pro TikTok, foi pro Twitter e por aí vai, né? Então é isso, é natural esse tipo de coisa acontecer. Enfim, tá tudo aqui na minha estante, inclusive. Além de tudo, é relevante saber que o Brandon Sanderson mantém um canal muito ativo no YouTube. Ele fala abertamente sobre o processo criativo, prazos, bastidores, e nos últimos anos ele passou a autopublicar parte dos seus projetos. Em 2022, ele quebrou recordes históricos, arrecadando dezenas de milhões de dólares via financiamento coletivo para ele mesmo lançar os seus livros diretamente ali para os fãs, diretamente para os leitores. Em resumo, é um fenômeno, só não furou a bolha da literatura, coisa que o George Martin também demorou bastante, mas é um fenômeno. O George Martin demorou 50 anos para furar essa porra dessa bolha, né? E acho que ele não vai se arrepender porque ele encheu o cu de dinheiro, mas criativamente eu acho que ele se arrepende, sim. Se você nunca leu Brandon Sanderson, comece por Mistborn ou por livros mais independentes. Sabe, tem coisas que não precisam ser popular, sabe? Nem tudo é feito para ser piadocas Marvel. Nem tudo é feito para ser, né, tipo, todo mundo conhecer. Não, cara, tem coisa que é saudável permanecer do tamanho certo. Senão você vende a sua alma, a sua essência, pra ganhar dinheiro. Não que seja o caso do Brandon Sanderson aqui, nem do George Martin, eu acho. Mas é isso, tipo, o cara ganhou milhões de dólares vendendo coisa pros fãs da bolha. Pra que furar a bolha, porra? Fora essa necessidade de expandir. Não, cara. Tem que ter o tamanho certo. Assim, se expandir e manter a essência, tudo bem. Mas o foda é que normalmente vai acontecer o quê? Vai ter o filme no cinema para garantir o investimento, vai ter no meio do Mistborn, vai ter piadocas Marvel com um cubo chamado Frank, que fala boa ideia, não, má ideia, vai tomar no cu God of War também. Se fuder, eu tô puto de novo. Como Tresp. Esquizofrenia assim na cabeça. Os pontos de pensamento se colidindo. Por exemplo, e aí você vai ficar bem ciente a respeito desse furor sobre ele, tá? Vai ficar bem claro. Pois bem, o painel dele com o George Martin aconteceu durante a WonderCon. O papo ele foi sobre os rumos da fantasia contemporânea, né, numa pegada meio de celebração para falar de legado, influência, construção de mundos, futuro do gênero. Quase com 1 hora de painel, inicia-se, porém, o entrevero a partir de visões criativas diferentes. Quando Sanderson apresenta a sua lógica de sistemas de magia e Martin reage com uma rejeição bem direta ao que o Sanderson falou. Não virou um bate-boca explícito. Isso aqui, se eu me lembro bem, o Brandon Sanderson tem um sistema de magia bem hard e o Martin tem um sistema de magia totalmente soft. Em Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, a magia é desconhecida, né? Ela é maleável, é um negócio místico. Enquanto no Brandon Sanderson, no Mistborn, é quase matemático, né? É uma ciência, você bota lá os metais e faz as coisas especificamente. Foi discussão de soft magic versus hard magic, qual que é melhor pra uma história, pô? Aí não, aí os caras estão no playground, milionário, né? Mas caralho, não tem resposta certa isso aí. Depende da história que você quer contar, pô.
mas ficou um clima estranho. O momento surge quando Brandon Sanderson estabelece a base teórica daquilo que ele popularizou como Hard Magic. Eu não acredito que vai ser discussão de Hard Magic e Soft Magic no ápice do, do ranking de nerd de todos. Ou magia rígida, como eu prefiro chamar. Ele fala da sua formação acadêmica em química e explica que aborda a magia quase como uma ciência exata. Ele cria regras que permitem tanto aos protagonistas quanto aos leitores utilizarem esses recursos para resolver conflitos ali de maneira lógica dentro daquela história. A ideia é que, mesmo sendo fantasia, o mundo ele opere a partir de parâmetros muito claros, muito evidentes. A partir disso, ele admite que essa metodologia tem um custo, porque quando se explica como a magia funciona, perde-se também parte do medo e diminui, portanto, o senso de maravilha que o sobrenatural traz quando é inexplicável. Eu já ouvi falando outras vezes sobre isso, sobre essa questão da magia rígida, digamos assim, que ele nunca pareceu muito contestar esse sistema, muito pelo contrário. Portanto, eu já interpreto isso que ele falou desse jeito nesse painel como uma certa polidez para ter um cuidado para não ofender outras visões ali daquele painel. Não, mas quem se ofende com isso tá com o ego muito abalado também, porque ele nunca falou que isso é o jeito certo. Ele sempre mostrou que era um jeito, e é o jeito que ele escolhe fazer. E ele fala, quando você faz isso, muitas vezes você vai ter que achar a quinta solução de um problema para surpreender o leitor. É só ver as aulas dele, ele nunca falou que é o jeito certo de fazer, nem nada do tipo. Primeiro contato com o painel, eu só havia escutado, como eu disse, né? E eu fiquei com essa impressão. E aí, quando eu assisti, prestando atenção ali aos gestos, o tom e tudo mais, isso se confirmou assim piamente. Ele chega a desvalorizar o próprio modelo em alguns momentos, claramente, para não criar nenhuma saia justa. É tanto que eu discordo dele com relação a isso. Ora, foi justamente esse sistema de magia mais rígido que fez com que eu gostasse da Cosmere como um todo. Na maior parte dos seus livros, eu fico muito pelo universo, tanto quanto pela história. Eu gosto sim quando a fantasia tem lacunas, afinal é fantasia, mas eu também consigo gostar quando ela propõe construir o mundo através de pequenos parâmetros. A obra dele se sustenta muito por essa capacidade absurda de construir universos e mantê-los vivos, independentemente da história específica que está sendo contada naquele momento. Vários arcos eu acompanhei menos pela trama e mais pelo cenário. E isso passa diretamente por esse esmero pelo detalhe. O detalhe, o carinho que ele tem pelo universo é fascinante. Mas isso sou eu. George Martin pensa diferente. Após essa fala do Brandon Sanderson, George Martin ele assume uma postura de rejeição quase que total ao conceito apresentado pelo colega, e não é uma rejeição do tipo, não é minha preferência, é uma rejeição que parece não querer nem o diálogo. George Martin é chato também, essa é a verdade. Não sei se vocês já pegaram isso, mas ele é meio chato. Ele é um velho chato. Se pesquisarem mais sobre ele, vocês vão ver isso. Cativo, pode ser coisa do dia, não sei, mas no painel Jorge... Assim, eu gosto de fazer advogado do diabo, né? Então se eu tivesse no painel, eu poderia falar, pô, realmente acho é uma ótima saída pra muitas coisas, mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui. E só pra criar a treta, só que amigavelmente, né? Tipo, debate de ideias. E tipo, vou pegar uma posição pra defender só pra, né, gerar o entretenimento. Mas o George Martin meio chato mesmo. Se eu tivesse lá na... Eu devia estar lá na mesa. Se eu estivesse lá na mesa, eu tinha vencido a discussão. Com o argumento, o melhor argumento de todos. Depende. Quero ver refutar. Depende. Tem história que vai ser melhor contada com a Hard Fantasy, tem história que a Hard System, Magic, tem história que vai ser melhor com Soft. Vai depender do autor também. Tem autor que sabe trabalhar o mistério melhor. Tem autor que sabe trabalhar a lógica, né? Os planejamentos de uma forma melhor. Vai depender muito. Tem espaço para tudo. George Martin estava poucas, né? Ele estava sem paciência. Ele fala, sem rodeio algum, e aqui abro aspas, eu estive em muitos painéis em convenções sobre pessoas que criaram sistemas de magia elaborados e elas estão muito orgulhosas disso, e seus leitores estão empolgados com esse maravilhoso e inovador sistema de magia que elas criaram. Eu não tenho um sistema de magia que eu criei. Eu não acho que você deveria ter, falando pro Sanderson. Eu não acho que ajuda. Pesado, né? Achei pesado, tipo, olha só isso que criaram. Não, presta não. Eu vi e revi essa parte do vídeo e eu achei muito petulante a forma como ele se dirige à obra do Sanderson de maneira indireta e direta ao mesmo tempo, bem como também meio que desdenha do público que gosta disso.
Eu gosto, por exemplo. Eu senti o desdém aqui de Fortaleza, então imagine se eu estivesse lá. Ele continua dizendo que a sistematização excessiva da magia seria falsa ciência, e argumenta que tratar o sobrenatural como uma ferramenta previsível, onde se misturam ingredientes para obter um resultado garantido, quase como se fosse uma poção mágica, retira a essência fundamental da fantasia, transformando o oculto em algo mundano, em algo comum. Aí ele tá querendo dar uma de Tolkien também, né, nas cartas. Não, mas sim, só que não. Porque se você faz isso, o que você ganha em contrapartida? Se você sabe que se eu juntar A mais B vai dar C, o legal não é o resultado disso, mas como isso é usado dentro da situação. Se eu sei que se eu juntar essa pedra com essa pedra vai dar um clarão de luz, a parte mais legal disso é ver como o personagem na história vai usar isso de uma forma criativa, fora do óbvio, que gere uma solução que previamente você achou que não seria possível, mas que estava ali na sua mão o tempo todo. Era só juntar as peças. Então, você perde o mistério, mas você ganha, né, a tensão. Vamos lá. Vamos voltar lá para um dos primeiros, um vídeo meu no YouTube que é sobre a bomba de Chekhov, né? Que é, qual que é a diferença entre você tá vendo dois personagens almoçando e tudo explode, e você tá vendo dois personagens almoçando e você sabe que tem uma bomba relógio embaixo da mesa que tá chegando a zero e então ela explode. A primeira versão é uma surpresa. A segunda versão é um suspense. Na primeira versão, a explosão, a surpresa vem e passa. Você não sabe por que as coisas aconteceram, você tem uma informação nova e você pode ficar curioso do porquê aquilo aconteceu. Quando você já sabe que a bomba está debaixo da mesa, você vai ter uma sensação diferente, que é, meu Deus, essas duas pessoas que estão conversando vão morrer. Elas têm que sair daí. Meu Deus, será que elas vão conseguir sair? Será que elas vão descobrir? Você ganha o suspense. A tensão. E aí ela explode e você não tem a surpresa da explosão. E nem a curiosidade sobre o que aconteceu. Mas você teve um engajamento no momento que o suspense estava sendo construído. Ou seja, duas funções diferentes. O que é melhor, né? Um martelo ou uma chave de fenda? Depende, são coisas diferentes, servem para coisas diferentes, né? Então, não entendi o George Martin aqui, porque ele como escritor, ele sabe disso que eu tô falando. Ele não é bobo, ele sabe do que eu estou falando, tá? Ele não é bobo. Então, você tem outras alternativas para mitigar toda escolha narrativa que você faz, você vai ter sacrifícios. Você vai escolher algo e deixar de escolher algo. Eu quero uma cena assim, então provavelmente eu não vou poder fazer uma cena assada nesse momento, né? Você precisa ajustar. Então, de fato, perde-se o mistério, mas ganha outra coisa. E aí o autor é competente o suficiente para fazer com que essas trocas sejam mais valiosas para a história, que no final a soma dos elementos dê um valor, entre aspas, né? Maior do que se ele tivesse feito de outra forma. É esse que é o manejo de história. Ficou um climão, pô. Ficou um climão. Brandon Sanderson claramente não colocou mais lenha na fogueira, mas ficou uma merda o painel. E o que me pega nesse trecho é que o George Martin ele não apresentou aquilo como uma preferência dele. Não, eu prefiro assim. Não. Isso já seria suficiente para marcar uma divergência legítima, que é o que estava ocorrendo ali. Mas parte dele como uma recusa quase que normativa. Não faça isso. Você não deveria fazer isso. E fora... Eu vou discutir com o George Martin aqui na minha cabeça. Na verdade, o escritor iniciante não deveria seguir o que você está falando. Porque trabalhar mistério é difícil. Você trabalhar a magia como algo misterioso e não cair em Deus Ex Machina, situações convenientes, momentos forçados, é difícil. Porque você vai depender muito mais de preparação, não da preparação literal dos objetos que vão fazer aquilo, mas de preparação temática, de preparação de trama, preparação de drama, preparação de ritmo e vários outros elementos. Para você sentir que quando o cara faz uma magia desconhecida e dá certo, que tudo aquilo faz sentido, não dentro do mundo da história necessariamente, mas dentro da mente do leitor, porque aquilo é uma recompensa a tudo que ele está lendo e interessado em continuar lendo, né? É uma recompensa por ele ter acompanhado a jornada até aquele ponto. Então, não. Trabalhar isso é adicionar diversas outras coisas muito mais técnicas e difíceis de fazer numa história. Um hard é muito mais fácil de se fazer porque as pessoas estão condicionadas a tratar mais sobre ciência na vida.
Enquanto para você tratar sobre mistério, você teria que ser uma pessoa que é mais espiritualizada e mais inclinada a estudar sobre a filosofia das coisas, para você ir no hermetismo, por exemplo, para você ir no culto pitagórico, para você ir em magia cabalística e pegar essas filosofias e ver, né, como que a magia do nosso mundo é soft magic, né? A magia do nosso mundo é soft magic. E ver como que essas questões são trabalhadas para você pegar isso e aplicar numa história de uma forma interessante, que valorize cada momento da história, cada decisão, cada cena que elas estão presentes, né? Então, para iniciante, hard magic é muito mais fácil. Tanto é muito mais fácil um Enzo de 13 anos de idade gostar da magia de um mangá hard magic do que de a magia de um mangá soft magic. Porque o soft magic ele vai depender muito mais da sensação de maravilhamento da história do que a sensação do processo mental do personagem para chegar a uma conclusão específica, né? Para usar magia. Então eu diria que soft magic é muito mais difícil de se trabalhar e eu acho muito mais elegante. Para mim, soft magic é muito mais elegante e ele tem muito mais potencial de criar histórias maravilhosas, vamos dizer assim. De realmente que fazem você... Uou, caraca, tipo, é um negócio realmente doido. Só que é muito mais difícil de fazer. Como eu já disse, é meio que uma diminuição e quase, eu diria, uma deslegitimação de um dos pilares centrais da escrita de um colega, no caso, o Brandon Sanderson. Em determinado momento... Eu caía na pancadaria ali. O sangue carioca ali ia... Ô, seu velho. O que você acha que é? eu ia ter que invocar o arrogante ali. O George Martin até recorre ao Gandalf de Os Seus Anéis como exemplo ideal. É maravilhoso ou com medo, né? Mas aqui eu tô falando se maravilhar com uma história que te encanta. Com coisas que você não sente com a cabeça, mas com a alma, com o espírito, sabe? Do uso da magia, reforçando a ideia de que a magia deve ser perigosa, incontrolável, raramente usada. O cidadão que usa deve correr o risco de ser devorado por aquilo dali. Isso aparece em oposição direta às chamadas, por exemplo, escolas da magia, lá onde o poder é aprendido, treinado e controlado, como por exemplo em Harry Potter. Mas naquele momento é quase como se ele dissesse, eu não tô dizendo que ele disse, tô dizendo que é quase como se ele dissesse quando ele traz o Gandalf, que ele, George Martin, se alinha a todo... Mano, é incrível. É incrível. Todo esse vídeo aqui foi... Como é que foi? Foi profetizado em 1 minuto de react. E ele, Brandon Sanderson, quem faz magia rígida, faz ciência falsa. E aqui que tá o ponto. Eu concordo com o George Martin em termos conceituais, tá? Mas eu tenho dúvidas se ele realmente conhece a obra do Brandon Sanderson ou de outros autores que Conhece porra nenhuma. Não conhece. Esse velho aí não... Aposto que não conhece, mano. Conheço tipo. Vamos queimar todas as minhas fontes do mundo do entretenimento de fantasia épica da literatura. Como se um dia eu fosse chegar lá e fosse necessário isso, né? Cuidado extremo com o detalhamento da magia, sem permitir que o mundo se reduza apenas a isso, porque não se reduzem. Inclusive em O PH vai ter que fazer um vídeo, né? A saia justa que Narrativano colocou no George Martin. vários trechos da Cosmere, essa magia dita rígida nem é tão rígida assim. Tem zonas de incerteza, tem mistério, tem questões ainda não exploradas. Minha impressão é que o George Martin queria criticar alguma coisa naquele momento. E talvez estivesse num dia mais áspero, não sei. E acabou escolhendo esse aspecto como se a obra do Brandon Sanderson se resumisse a um sistema fechado e mecanicista, o que não é verdade. E se fosse também, não tinha nenhum problema. Foda-se. Gera coisas legais pra história? Pode não ser sua preferência, mas e daí? Né? Podia ser literalmente ciência. Ciência fantástica, né? Ciência que coisas legais acontecem da ciência sem necessidade de ficar no laboratório chato. Eu adoraria ler uma história assim também, qual que é o problema? Disso, uma das poucas críticas que eu faço à obra do George Martin e ao próprio, o próprio autor, é justamente sobre isso. A fluidez excessiva do universo dele, às vezes, compromete a verossimilhança interna daquele local, daquele ambiente, daquele contexto. Tanto que ele mesmo esquece de definições e precisa recorrer ao Hélio e à Linda Antonson, que o ajudam aí com o universo, né? Bem como, de vez em quando, ele precisa fazer um retcon, ou seja,
um ajuste, digamos assim. Inclusive, várias críticas constantes que ele faz às adaptações das suas obras passa por isso aí também. Ele cobra uma rigidez extrema em certos pontos, mas não demonstra o mesmo rigor em outros. E muitas das derrapadas das adaptações acontecem porque o próprio texto original, ele permite que esse tipo de ambiguidade venha a acontecer. A volta de Jon Snow na série, por exemplo, algo que não sabemos se acontecerá nos livros, encontra um total precedente no que acontece nos livros lá com a Catelyn, por exemplo. Na mesma forma, Melisandre, ela mata um pretendente ao trono lá no Clash of Kings e isso simplesmente não volta a ser explorado depois. Tudo isso pode soar como uma conveniência meio que narrativa, quase como um deus ex machina. Mas, de novo, isso não me incomoda. É perigoso, mas não me incomoda. Fica essa crítica, mas é bom que se diga, é uma crítica que parece que o próprio George Martin não está querendo ter. Portanto, ambas abordagens funcionam desde que estejam a serviço da narrativa e ambas têm custos. Eu diria que custos criativos muito semelhantes. A magia nebulosa do Martin cobra o seu preço, porque quando muitas vezes são indeterminadas demais, uma adaptação, por exemplo, precisa endurecer as regras para de alguma maneira funcionar, e isso vai explicar parte do atrito constante dele com essas adaptações. Não só isso, né? Mas tudo que a gente comentou mais cedo também. Que tenta organizar o seu mundo. Por outro lado, a magia mais rigorosa do Brandon Sanderson, é verdade, pode criar limites. Mas, sinceramente, cara, é justamente aí que o Brandon Sanderson brilha. Ele brinca com esses limites dentro da narrativa e, vez ou outra, ressignifica. São dois trabalhos criativos igualmente poderosos. É isso que eu quero defender. A fantasia pode... O limite gera criatividade, né? O negócio é que é mais fácil trabalhar com isso com limite. Quando você não tem limite, você depende de uma escrita muito bem feita para ajustar esses elementos e ter soluções que não são fáceis de escrever. E claro, o limite, por exemplo, que o Tolkien se coloca é exatamente esse. A magia não deve ser facilmente utilizada na obra. Então tem todo um processo para isso acontecer eventualmente. Mas são estilos diferentes. Né? Não entendi o George Martin nessa não. Não entendi, não. Tava só querendo reclamar mesmo. Pode nascer tanto do rigor quase científico... Eu já saquei. Ele já deve ter lido muito comentário de gente falando que Game of Thrones, Crônica de Gelo e Fogo, tem um sistema de magia ruim, porque nada é explicado e tinha que ser igual Mistborn, onde tudo é explicado. Aposto. Porque na internet o povo só paga pau de hard. De 10 pessoas, 9 pagam pau de hard Magic System. Aposto que um monte de gente ficou falando que o Martin não explicar magia é um erro da história dele. Aposto. Quanto E ele ficou puto. Do mistério absoluto. E reduzir o Brandon Sanderson a sistemas, ou George Martin a caos mágico, transforma caminhos distintos de complexidade em um embate que eu acho que simplesmente não existe. Eu tenho dúvidas se o centro da questão era realmente o sistema de magia. Brandon Sanderson já afirmou... Aí. Estamos profetizando. Respostas aos fãs que têm problemas pontuais com as crônicas de Gelo e Fogo. Ele considera a série muito pessimista, muito brutal em alguns arcos, especialmente o arco da Daenerys, como ele fala, né? Então ele se incomoda com o nível de explicitude nesses pontos. Essas falas... É que o George... Que aí você teria que entrar um pouco de ponto de vista político do George Martin, sobre as visões de mundo dele, e a visão de mundo do George Martin é a mesma visão de mundo de Crônicas de Gelo e Fogo. Então, Crônicas de Gelo e Fogo é basicamente um comentário... Vou falar de um modo muito chulo, tá? É tipo um comentário político dos Estados Unidos. Entendeu? E aí vai ter muita coisa ali do que ele acha sobre... Enfim, melhor nem entrar nessas coisas. Sempre surgiram quando perguntavam se ele concluiria a obra do George Martin. Algo que ele deixa claro que não faria porque não é o jeito de escrita dele. No próprio painel, um fã ali na plateia levanta-se novamente, faz uma pergunta, de maneira muito desrespeitosa, porque pergunta se o Sanderson vai concluir a obra do George Martin uma vez que o caba vai morrer. Absurdo isso, né? A plateia mesmo rechaçou, enfim, mas o modo como trata o Martin nessa questão é muito ridículo, e isso me leva ao começo do painel e talvez à explicação do ranço do George Martin, não necessariamente... Verdade, isso aí é um ponto muito importante. Com o Brandon Sanderson, mas também. Logo na introdução, o Martin já parece meio que nervoso, ele tá meio ansioso, meio defensivo, vou colocar... Porque o povo fica enchendo o saco dele o dia inteiro, todos os dias, né? É foda. Dessa maneira. E aí ele... fala do elefante dentro da sala, que na tentativa de antecipar a hostilidade... Não, Black, é americano.
É porque tá com skin europeia, mas é americano. Quando você vê as declarações políticas do George Martin e tudo mais. Enfim, eu prefiro não entrar nesse assunto. Ou as cobranças do público com relação aos atrasos do próximo livro de Game of Thrones. E ele solta algo na linha de, eu sei, tá 14 anos atrasado, por favor, eu tô trabalhando nisso, como quem diz, beleza, tô ligado, bora passar adiante. É uma fala que vem de alguém que entra em cena já esperando o ataque, portanto, meio defensivo, e eu acredito que isso vazou pro painel inteiro. Ele assumiu essa postura em quase todo o debate. Quase todo. Eu não sou fiscal de velocidade de artista. Eu quero sim o final dos livros, claro que eu quero. Mas se o artista quiser me entregar isso daqui a 10 anos, que assim seja, cara. O tempo do artista, pra mim, eu acho que deveria... E se ele não quiser te entregar também, ele pode não te entregar, né? É chato como fã, mas você não merece nada, rapaz. O fã não tem direito a nada. O que ele tem direito é a pagar pelo produto ou não. Só isso. E aí o autor que lide com as consequências das decisões dele. Inegociável. Quantos anos? Coloca aqui na tela bem gigante, porque eu pra eu não errar o número, mas foi décadas que Tolkien fez Senhor dos Anéis. Décadas. O problema é que, depois que Brandon Sanderson surge com força na cultura pop, George Martin passa a ser constantemente comparado a ele, inclusive com relação a esse ponto da produtividade. Não é um conflito direto entre os dois, mas é um conflito meio que mediado pelos fãs que passam a usar o Brandon Sanderson como uma régua para medir... É igual treta de youtuber, mesma coisa. A produtividade, o trabalho do George Martin. É como se o autor de Game of Thrones já tivesse um ranço acumulado antes mesmo de qualquer debate pelo que se fala. E ele escuta muito o que se fala, tá? O começo do debate é assim, ele já falando sobre o que falam por aí. Ou seja, o cara tá vinculado de alguma forma à suposta lentidão do George Martin enquanto autor. E aí, meu amigo, é lógico que isso vai ferir. É lógico. Brandon Sanderson, ele mantém um ritmo de lançamento que poucos autores contemporâneos conseguem acompanhar. Muitas vezes ele lança 2, 3 livros grandes por ano. Fora projetos paralelos, ou então o que ele chama de surpresas, né? Os projetos secretos, que ele anuncia inclusive no próprio canal. Assim como sua magia é mais rígida, ele também trabalha com um método extremamente disciplinado, planeja longo prazo, escrita diária e constante, e isso lembra muito inclusive o Stephen King, né? Outro monstro aqui da publicação. Eu arriscaria dizer que essas bases sólidas que Martin rejeita e que no painel afirma que Sanderson não deveria ter, é justamente o que torna o Sanderson tão produtivo, porque o universo dele cresce rápido, uma vez que a estrutura desse universo é muito firme, é muito bem pensada. Ele só precisa colocar mais uma camadinha, depois mais outra e assim vai. E de certa maneira é como se George Martin, ele fosse, ou melhor, o Brandon Sanderson, ele fosse uma antítese ao George Martin. E São dois estilos diferentes de escrita, de trabalho, de perspectiva. Escrita pela forma que eles escrevem em geral, não só de World Build, não só de Power System. São estilos de Power System diferentes, são estilos de produção diferentes e é perspectiva de mundo diferente, né? O Brandon Sanderson sendo muito mais otimista do que o George Martin, que tá falando de fantasia, mas a fantasia do George Martin tá indo contra a ideia pelo menos uma fantasia de cavalaria, né? Ali é só Rei Arthur se fudendo e ninguém encontrando o Graal. Foda-se Galahad, foda-se o outro lá que pega também. Isso vem outra comparação. Essa comparação já é minha, tá? Do mesmo modo que George Martin, ele vem se comunicando muito mal com os fãs e já há algum tempo, sempre num tom um pouco mais áspero e quase sempre aparecendo associado a pautas negativas, às vezes justas, às vezes definitivamente zero justiça. Sanderson é o contrário, cara. Ele aparece sempre com pautas positivas, anúncios. É também porque o Brandon Sanderson é muito mais gente boa do que o George Martin. O George Martin é um velho reclamão. O Brandon Sanderson é o tiozão bacana. É isso. Claros, recordes de financiamento coletivo, lançamentos bem explicados. No blog, George Martin ele já comentou ou já prometeu diversas datas, diversas vezes que o livro seria em determinado prazo, em determinado mês, em determinado ano, e não cumpriu. Ou seja, ele gerou expectativa. E a frustração, meu amigo, são poucos que conseguem lidar. Então não precisa ficar prometendo, que é o que o Martin faz. Às vezes dá a sensação de... Não tô dizendo que ele faz isso, tá? Tô dizendo que dá a sensação de que ele quer voltar pra mídia a partir de cada publicação dessa. De novo, é o que parece, não tô dizendo que é o que é. Quando o Cavaleiro dos Sete Reinos foi finalizado, por exemplo, saiu uma notícia que o George Martin elogiou e eu disse,
Quando lançar o primeiro episódio, ele vai criticar. E assim o fez. É muito previsível, cara. A mesma coisa aconteceu com a Casa do Dragão. Agora, recentemente, tá se engalfinhando aí com o criador da Casa do Dragão. Ainda bem que eu abandonei tudo isso aí há muito tempo. Em relação às datas dos livros, que é o que importa aqui nesse debate, ele acaba brincando com o sentimento do público. E aí eu pergunto, será que não seria mais honesto dizer cara, eu não quero fazer agora, quero lançar outras coisas. Quando for lançar, eu mostro. Fim. Em vez disso, não, ele escreve no blog justificando que publicou outras coisas, pelas quais o público não se interessa, quase num tom de lamento, de reclamação, o que quer que seja. E enquanto isso, o Brandon Sanderson, mais uma vez sendo utilizado como contra-exemplo, em vez de prometer, ele aparece mostrando um calhamaço pronto. A apresentação em que ele some por um tempo e daí ele retorna com 4 ou 5 livros escritos, meu irmão, é absurdo isso, cara. É um absurdo. Mas enfim, muitos mal entendidos, ou possíveis mal entendidos, vem muito da letra fria que o George Martin usa lá no blog. E aí quando ele aparece, como nesse painel da WonderCon, deixa transparecer um certo rancor, uma certa soberba também, que de verdade me entristece. Especialmente vindo de um dos meus autores favoritos. E é aí que o contraste com o Brandon Sanderson fica mais evidente ainda. O Brandon Sanderson disse a opinião dele, o George Martin atacou dizendo não faça isso, você não deveria ter isso. Enfim, e era o fim do debate ali. Mas enfim, é verdade que as comparações constantes, né, as comparações exageradas, eu diria também, a patrulha do público, essas coisas da internet, seja o que for, gera ranço. Eu já vivi situações parecidas, eu já precisei conversar com críticos de cinema, companheiros aqui, que tinham ranço de mim sem nunca terem falado comigo, só porque pessoas nos comentários ficavam criando narrativa. Acontece isso mesmo. Igual eu falei, igual treta de youtuber. O público faz a treta. Você nem tá envolvido, mas você vai ver, tem gente que te odeia por causa que tem gente do público que fica cultivando isso. Ativas de confronto que não se justifica. Eu também já nutri ranço por colegas da área, pelo mesmo motivo tive que me resolver com eles diretamente. O ser humano ele é composto de 60% de água e 100% de ego. Então essas coisas acontecem. E o George Martin tá refém disso. Minha leitura, tá? O que eu sinto, olhando para esse painel com muita calma, é que ele está envolvido nisso. E o lance do sistema de magia foi só um gatilho. É uma sensação, não é um diagnóstico, tá? Eu não sou o terapeuta dele para afirmar nada, é uma sensação. E aqui a coisa volta lá para o mesmo ponto do debate sobre magia. O jeito de um artista é um, o de outro é outro, tanto faz. Não adianta querer Tolkien em George Martin, não adianta querer Brandon Sanderson em George Martin, não adianta querer George Martin em Brandon Sanderson, em Patrick Rothfuss. Inclusive, eu consigo esperar quanto tempo for para as continuações de As Crônicas do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. Quanto tempo for. E se nunca houver continuação, tudo bem também. Eu já reli O Nome do Vento assim umas 5 vezes e me diverti em todas, então tá bom também. O tempo do artista, reitero, ele precisa ser respeitado. Mas o artista também precisa aceitar que quanto maior o sucesso, mais as pessoas vão falar, cobrar, projetar, quer que seja. O dinheiro entra, mas as expectativas vêm junto com ele, tá? Faz parte do jogo. Só me é estranho o George Martin não ter entendido essa parte aqui, cara. O painel em si foi nada demais, sinceramente foi nada demais. Se não fosse toda essa carga contextual, nada disso teria sido comentado. Mas, dada essa carga, dado tudo que hoje carrega o George Martin com relação ao final de Game of Thrones, a série, a não publicação do final dos livros e por aí vai, talvez o George Martin precise ficar um pouco mais piano, pô. E não precisa ser deselegante como foi aqui com o Brandon Sanderson. Pouco aberto ao debate, diga-se de passagem. Muitas vezes, e aí exagerando um pouco o painel, ele cortava as pessoas, trazia muito assunto pra si. Mas enfim, nada que não se resolva com a cerveja. Mas que foi deselegante, ele foi. É isso, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Agora se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. A gente se vê numa próxima oportunidade. Muito bom vídeo, deu pra discutir várias coisas diferentes. Legal aí o PH Santos fazendo esse trabalho de choquei nerd. Mas deu pra fazer um diagnóstico interessante da situação sobre diversos assuntos diferentes, né? Power System, autores, esquema de escrita. Bem legal, bem legal. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo.